Pessoal, vamos recomeçar os trabalhos. A próxima apresentação é gases isolantes alternativos ao SF6. Quem vai apresentar para nós é o Nelson Takao Fujita, da Hitachi Energy. O Takao, ele é da Hitachi há muitos anos, da área de equipamentos isolados a gás, SF6. Ele é um colaborador nosso do COBEI, do Comitê do COBEI, que estuda e normaliza gases isolantes, o ACE 10.3. O Takao foi presidente da comissão há algum tempo, passou o abacaxi adiante recentemente, sei que ele está mais jovem. Tá? E ele trabalha no departamento de alta tensão. Ele também faz parte dos comitês técnicos da ABINE e do SIGRE também. Queria chamar o Takao para apresentar o trabalho. Obrigado, Paulo. Bom, novamente, obrigado aí pela presença de vocês. Obrigado, Helena e Paulo, pela oportunidade de a gente falar um pouco e debater. Foi muito oportuno, né, essa apresentação do Paulo antes, né, falando sobre o SF6. Né, e eu vou falar, então, sobre as possibilidades que estão sendo desenvolvidas de gases alternativos ao SF6. Né. Hoje, né, então, eu trabalho na Hitachi Energy, na divisão de equipamentos de alta tensão, tá, e lá, nessa divisão, existe um portfólio que nós chamamos de ECONIC, né, que são os equipamentos que têm um portfólio, vamos dizer assim, sustentável. Tá? Essa é a busca, tá? Porque, de uma forma geral, nós todos estamos percebendo o quanto a sustentabilidade tem importância no negócio das nossas empresas, né? E na nossa vida, no final das contas. Né? Hoje, então, na alta tensão, né, em busca de soluções sustentáveis, foi feito o desenvolvimento, tá, de um gás isolante, tá, para aplicação em equipamentos elétricos. E, como a audiência aqui é muito, vamos dizer assim, heterogênea, tem gente de transformador, de laboratório, não sei o que, então eu quis começar um pouco mais nivelando um conhecimento de onde é que está o SF6. Tá? Onde ele é aplicado. Então, ele é aplicado, por exemplo, em disjuntores que a gente chama de tanque vivo, tá? Disjuntores que a gente chama de tanque morto, porque a gente vê aqui que o tanque fica embaixo e é possível, vamos dizer assim, tocar nele sem ser eletrocutado, vamos dizer assim. Módulos híbridos que a gente chama de PAS e depois nas subestações isoladas a gás, que a gente chama de GIS, Gas Insulated Substation. Todos esses equipamentos têm dentro dessas câmaras, né, o gás SF6. E ele faz, então, a extinção do arco, né, elétrico e a isolação da câmara. Né? Esse é o objetivo da aplicação dele. E o que nós estamos fazendo lá? Né? Nós estamos utilizando novos gases, utilizando o mesmo princípio, tá, do SF6. Nós estamos trocando o meio isolante, tá, para poder ter uma tecnologia, né, que seja semelhante à extinção do arco elétrico. Então, o que é que a gente tem dentro daquela câmara? Né? Nós temos os contatos que fazem a condução da energia e quando há algum surto, alguma perturbação da rede, tá, aí, então, há um movimento dentro dessa câmara abrindo, tá, esses contatos e fazendo a extinção do arco. Tá? Isso de maneira muito simples, né, para que a gente possa debater um pouco mais. E como isso acontece? Tá? De uma maneira muito simples também, o que acontece? Existe hoje um gás, tá, que está dentro, né, da câmara, e havendo uma interrupção do arco, interrupção do sistema em que é acionado um juntor para uma abertura sobre arco, né? Então, vão havendo movimentos de transição da corrente elétrica de um
contato para outro. Então, quando o contato, o disjuntor está fechado, ele fica conduzindo por fora, e depois, havendo uma necessidade de abertura, o disjuntor vai acionando, tá, até que os movimentos... O que está acontecendo aqui? Tá. Os movimentos do mecanismo fazem com que haja uma interrupção e uma transferência da carga do contato principal para o contato de sacrifício. Tá? E esse contato de sacrifício, né, ele vai se desgastando a partir do momento que vai havendo interrupções sobrecarga. Opa, foi muito rápido aqui. Então, esse é o momento da transição da corrente, né? E esse é o momento em que o gás SF6 é mais exigido. É quando ele tem que interromper, ele tem que extinguir o arco elétrico nessa região aqui. Então, esse contato de sacrifício é o que ele determina a vida útil do disjuntor. Tá? Hipoteticamente, pelos cálculos mais conservadores, se um disjuntor interromper uma corrente, um surto, na corrente máxima, tá, ele dura 10 operações. Né? Porque ele não é feito para aguentar o resto da vida. Tá? Então, meio que parafraseando aquela filosofia do filósofo Rocky Balboa, tá? Não importa o quanto você aguenta bater. Aqui, é quanto você aguenta apanhar. Então, aqui, esse contato ele tem que aguentar para apanhar. Tá? E não os contatos principais. E, nesse momento, o arco elétrico ele, acaba sendo extinguido aqui. Depois, a transição. O sopro do gás isolante. E, no final, vai desarmando o sistema e há um aquecimento desse gás, devido a essa interrupção do arco elétrico. Então, tudo tem que estar preparado para interromper o arco, fazer a distribuição termodinâmica, tá? E, claro, isolar o compartimento. E, para isso, tá? Desculpa, vamos ver. Nós estamos criando, então, uma série de produtos, né, para atender o futuro. E esse futuro não está longe. Tá? E isso a gente está vendo o seguinte, que em 2028, tá, a Europa já não vai permitir a fabricação de equipamentos e nem instalação de equipamentos até 145 kV. 2028, pessoal, é ali. Porque se alguém tem que comprar um equipamento hoje, e ele for entregue daqui a 12 meses, nós já vamos estar em 2025 final. Então, está bem próximo. Para isso, então, existem duas linhas principais de gases isolantes. Tá? O primeiro, que a gente chama de LTA, são para comutações em que não são feitos dentro de um mental enclosed. E isso são disjuntores até 72,5, 145 kV. E nós utilizamos aqui um gás, uma combinação de uma mistura, CO2 e O2. Tá? Porque isso é suficiente para a interrupção do arco nessa classe de tensão, dentro dessa câmara, e o disjuntor fica num tamanho razoável. Tá? Porque também não adianta fazer uma câmara muito grande, tá, em que não seja compatível com as subestações existentes. Tá? Então, essa mistura já está sendo aplicada desde 2010, e nós temos mais ou menos uns 150 disjuntores já em operação com esse gás. Tá? Depois, nós temos uma inovação, tá, que não é única nossa. Tá? Nós e a GE, tá, estamos trabalhando com uma mistura que é chamado coeficiente, que é CO2, O2 e C4FN. Esse gás foi desenvolvido em conjunto com a 3M lá no passado. Hoje a 3M já anunciou que ela não vai fabricar mais, não só o gás, mas produtos de uma linha chamada PFAS, tá,
mas esse gás está licenciado para outras empresas, tá? E nós temos esse gás, nós e novamente a GE temos esse gás pela frente. Tá? Então, essa mistura, tá? Ela é utilizada para o que a gente chama de metal enclosed, que são os equipamentos que estão, vamos dizer assim, cuja câmara, tá? Principalmente de alumínio. Esse é o que está sendo desenvolvido hoje. Tá? E por que nós estamos fazendo essa mistura? Porque ela, primeiro, o mercado europeu, principalmente, está direcionando isso e está dizendo o seguinte para nós, que até 2028 não é possível, não será, será permitido o SF6, 2028 para cima não será mais, para até 145, e 145 acima, 2031. Essa é a data que está já determinada também. Então, todo aquele nosso roadmap já está sendo desenhado dessa forma. Tá? E aí, então, essa mistura está sendo utilizada, e aí nós temos hoje, basicamente, três gases isolantes que estão sendo aplicados. Claro que a gente conhece aqui o SF6, tá? Essa nossa mistura aqui é o C4FN, que é basicamente nós e a GE, e o ar e o vácuo que está sendo utilizado pela Siemens e pela Mitsubishi. Tá? E vamos só lembrar que esse ar e vácuo é o seguinte, o que isso quer dizer? Que nós, GEs, nós e a GE, estamos utilizando o mesmo vamos dizer assim, um meio isolante, um gás isolante para fazer o mesmo tipo de filosofia de interrupção de arco, e a Siemens está indo para o vácuo na interrupção do arco elétrico. Tá? Então, eles estão utilizando o mesmo princípio dos disjuntores a vácuo de 13.8, tá? Para disjuntores acima de 145, 245, quiçá em 550. Tá? Então, essa a aplicação do disjuntor é o vácuo. E onde não tem necessidade de interrupção de arco elétrico, aí eles estão indo no que eles chamam de clean air, tá? Que é o N2O2. Tá? Então, isso é o que está no mercado hoje em dia. E aí, hoje nós entregamos, há cerca de uns 6 meses atrás, um primeiro disjuntor em tanque vivo, de tanque morto, desculpa, em 50 e 60 Hz, numa empresa chamada Eversource, nos Estados Unidos. Isso já é uma realidade, e nós temos hoje uma encomenda de cerca de 50 unidades, tá? Já, principalmente no mercado americano e Califórnia, principalmente, que tem uma regulação ambiental muito, muito forte. Tá? E essa busca, né, dessa mistura, ela não é única. Tá? Ela não é uma receita pronta. Para 420 kV, é uma mistura de 86,5% em peso molecular, não é em peso de massa, tá? 10% de CO2, tá? E 3,5% de O2. Então, olha só, aqui ó, o volume, tá, de C4FN. O que eu fiz aqui? Eu fiz um negócio errado. A descrição em cima está uma e embaixo está outra. Mas, enfim, aqui são só 3,5% de gás. Tá? E aí muita gente pergunta para mim, mas esse gás vai ser muito complicado, vai ser mais caro? A gente fez uma cotação recente, que a gente apresentou uma proposta para uma transmissora aqui no Brasil, tá? E esse gás aqui, um cilindro de 23 quilos, está a $5.000 vindo da China, com frete lá. Chegando aqui mais ou menos uns $10.000 com adentramento, imposto, importação e tudo mais. Então, não é algo do fim do mundo. Tá? Mas, claro que esse é um detalhe. Tá? Porque, para fazer essa mistura, precisa de uma máquina. Tá? Então, é sempre bom saber que há um investimento de máquina e de capacitação, porque essa mistura ela não vem pronta. Então, tem que comprar os gases separados aqui no Brasil, tá? E o C4FN, e fazer essa mistura nessa máquina, que hoje são poucas unidades no mundo que ainda trabalham com isso. Tá?
E... Desculpa. Tá. Então, qual que é a função de cada gás? Tá? Basicamente, a interrupção isso aqui é uma mistura, o C4FN, ele acaba, vamos dizer assim, tendo... Ele é ele é um portador, tá? O CO2 é o que faz basicamente a interrupção do arco elétrico, tá? E tem uma mistura que eu vou falar mais para frente depois, tem o N2 e o O2, basicamente, ele livra o carbono, tá? Isso aqui tudo está no handbook, tá? Que foi publicado pela GE e pela Hitachi. Na época nós éramos ainda bebê, tá? É público esse documento e é possível ter informações mais detalhadas lá. E por que nós fomos, então, nesse caminho? Como o Paulo disse, pelo bem e pelo mal, o SF6 é um meio isolante muito bom. Tá? E esse C4FN, tá? Ele foi uma opção, tá? E observem só, o CO2 e O2 que a gente aplica, tá, em disjuntores a 745, tá? Ele não é tão bom assim, mas ele aguenta. Então, há uma customização, tá, de cada gás para cada aplicação. Tá? Então, o mundo hoje não é mais plano. Tá? Os equipamentos são todos SF6. Não. Vai ter... nós mesmos nós temos 3 misturas, e as misturas não serão completamente equivalentes, e, novamente, outros fabricantes estão com outros tipos de gases. Tá? Então, o mundo, né, para o Eric trabalhar na manutenção, o Germano lá, vai ficar muito mais complexo do que está hoje, porque tem que tomar muito mais cuidado, porque as máquinas não serão as mesmas, os componentes não serão os mesmos, tá? Os bicos de enchimento não serão os mesmos também. Tá? Mas é o jeito que tem de a gente conseguir mais sustentabilidade, né, nas operações. Não está trocando aqui. Foi. Desculpa. E aqui um pouco mais sobre essa curva dos gases e por como a gente vai fazer essa seleção. Tá? Vai depender, então, da aplicação, do nível de tensão, quanto de curto o disjuntor vai ter que interromper para poder fazer essa seleção no futuro próximo. E uma coisa que já dá para fazer hoje é o que a gente chama de retrofil. Tá? É pegar um barramento, tá, que é isolado a SF6, tá? E esse sim, a gente... desculpa, uma coisa que eu não falei, mas não é possível hoje pegar um disjuntor isolado da SF6, tirar o gás e colocar um novo. Tá? O desenho da câmara ele é muito diferente. Tá? Talvez, hoje a segurança em termos de equipamentos não permite isso. Talvez no futuro, com uma outra mistura, talvez seja, mas hoje não é possível. Mas hoje é possível, sim, retirar o SF6 em barramentos em que não haja interrupção de corrente, tá? Barramentos livres. Tá? E aí dá para fazer uma troca, que a gente chama isso de retrofil, tirar o gás e colocar uma mistura de C4FN, N2 e O2. Opa, tem muito rápido aqui. Então, dá para reduzir, vamos dizer assim, a quantidade de F6, de SF6 numa instalação, tá? Considerando a possibilidade, então, de troca de gás. Tá? E isso já foi feito. Mas a gente só consegue fazer isso em equipamentos de nossa fabricação, porque nós fizemos os ensaios de tipo necessários, tá? Para poder ser obedecido, né, o dielétrico de cada situação. E aí, então, nós vamos essas comparações, tá, dos gases. Aqui tem uma ideia, tá, do impacto ambiental e redução. Então, quanto se tira de SF6, né, e o que isso acontece depois. Né? Desculpa. E aí, então, comentando com vocês, o gás, vamos dizer assim, em metal enclosed, que é o C4CO2O2, e em barramentos simples, tá, C4FNN2O2. Tá?
E esse, então, é que é possível fazer uma substituição em barramentos de nossa fabricação. Caramba, vamos voltar uma. Então, como isso é feito? Tá? Retirado o SF6 de um barramento, tá? Troca-se toda a parte de, digamos assim, de resistência, tá? Trocam-se os densímetros, e aí, com cada cilindro de gás isoladamente, põe numa máquina, mistura e faz o preenchimento. E aí, esse é um exemplo que foi feito na Inglaterra, tá? no Reino Unido, tá? De uma quantidade, de um barramento bastante significativo. E aí, isso na National Grid, tá? Em que, então, toda essa parte desse barramento, que está em verde, tá? Foi trocado o gás. Muito obrigado, pessoal. Seguem aqui os meus dados, tá? E eu fico aberto aqui, as perguntas. Oi, Takao, muito bom. Dúvidas básicas. Primeiro, o modelo, o projeto do equipamento SF6, evidentemente, acredito eu, que seja diferente do projeto dos equipamentos com os gases alternativos, não é isso? Correto. Ficou mais caro? Tudo que é novo agora, tá? E tem ensaios de tipos diferentes, tá? São mais caros. Tá? E lá, se tiver uma coisa mais barata, nós estamos errando alguma coisa, porque lá não tem coisa. O Eric e outros já sabem aqui, não tem coisa muito barata. Então, essa inovação, ainda, na média, tá? Ela está saindo 3 vezes o preço de um disjuntor comum. Essa é uma média. Segunda pergunta. Você sabe que tem algumas empresas que estão tirando óleo mineral de transformadores e colocando óleo vegetal. Uhum. E os fabricantes de óleo vegetal dizem que é até possível ficar um pouquinho resquício de óleo mineral dentro lá, né, que é, entre aspas, admissível, uns 3, 4, 5%, sei lá, depende do grau de comprometimento desse transformador. Aí vem uma pergunta, não dá para colocar esse F6 no meio desse... O SF6 em pequenas quantidades, junto com esses outros? Não é possível hoje, tá? Porque os ensaios de tipo, tá? Que são os ensaios que a gente tem que fazer no QEMA, no CHES, alguma coisa assim, são feitos especificamente com as misturas que já foram desenvolvidas e que a gente observou que o dielétrico, termodinâmico e que não ataca os materiais foram designados. Tá? Talvez seja possível, teoricamente, mas hoje não é comprovado através de ensaios de tipo essa possibilidade. Takao, parabéns aí pela apresentação. 2 perguntinhas rápidas também. Sabemos que SF6, normalmente quando a gente trata de projetos SF6, é para questões compactas, né? Subestações compactas, tudo que envolve algo mais compacto. É esperado da tecnologia SF6, compactação de o que a gente já conhece. Como uma condição de contorno de engenharia para fabricante de equipamento, que seria uma condição de contorno aceitável em média, assim, de termo de crescimento do equipamento? O que a gente pode esperar no mercado de tamanho de equipamento? 20% maior, 10% maior? Qual que é a condição de contorno que os fabricantes têm trabalhado para que não seja um fator que, por exemplo, não seja mais justificado usar um modelo isolado a gás, né? Porque a gente trabalha com isolado a gás para ter compactação. Até que ponto tem um limiar aí de que se é aceitável? Essa pergunta é muito importante, né? Justamente porque, novamente, nós e a GE estamos utilizando esse gás. Eles chamam de G3, né? a linha deles lá. Então, as distâncias dielétricas, né? Estão sendo respeitadas igual. Né? Não há uma diferença. Então, em termos de projeto,
não há diferença. O que está é o tanque desse equipamento, ele é um pouco maior, tá? E a pressão subiu, tá? Para aumentar a rigidez, para poder ter uma performance semelhante, tá? Mas, tá? Vamos só falar vendo do cenário como um todo. Quando se pegar equipamentos, principalmente esses isolados NE2O2, que são os que a Siemens e a Mitsubishi estão fazendo, principalmente as subestações blindadas, elas estão sendo, o projeto delas é significativamente maior, tá? Então, tudo está sendo pensado primeiro em equipamentos que estão consumindo muito gás, que é GIS, né, e disjuntores DTB, tá? Disjuntores LTB estão ficando bem para o final da linha, tá? E hoje uma GIS, né, em Clean Air, tá? Ela é maior do que uma de SF6 significativamente. A nossa é um pouco maior, mas não é algo ainda que faça uma diferença grande no prédio ou nas dimensões de separação entre as fases. Outra pergunta é, o SF6 é praticamente indestrutível, já falamos aqui, não tem como destruir o SF6, mas aí a gente está falando de uma nova tecnologia, um novo composto, certamente passou por processo de teste de envelhecimento acelerado, e qual é a expectativa de vida útil desse novo composto que tem trabalhado aí no mercado? Isso ainda não está sendo objeto de algo muito sério, né? Como disse o Paulo, nós estamos criando uma tecnologia para resolver um problema para o agora, tá? Para o futuro, esse pessoal mais jovem que está por aqui assim vai ter que se virar, né? João. Oi, boa tarde. Tudo bom, Takal? Parabéns pela apresentação. A minha preocupação... desculpe, eu sou João Carlos, para quem não me conhece, a empresa é Isolube. Como eu fui, hoje em dia não sou mais, eu fui um homem de laboratório a minha vida toda, né? E a minha preocupação agora é com o controle desses novos gases. No SF6, a gente domina, teoricamente a gente domina, né? Sabe quais controles fazer. Vai haver possibilidade de você controlar alguma coisa, ou você coloca lá, isso aqui vai ficar 30 anos, depois a gente troca, não precisa de controle, como muitos dizem por aí, com o próprio SF6. Mas a gente sabe que não é bem assim, no SF6. Exato. João, é muito importante essa pergunta também, porque a curva de aprendizado da SF6 ela foi muito mais lenta, né? Só para a gente lembrar, quando o SF6 já tem sendo aplicado há 50 anos, né? Mas só nos últimos 20 anos é que foram desenvolvidos analisadores, máquinas de tratamento, tudo mais. Antigamente jogava a atmosfera, ninguém ligava, né? Era um gás, qualquer coisa, não tinha essa percepção. Exato. E aí, esses analisadores que a gente tem, muito mais modernos hoje, tem no máximo 15 anos que está sendo possível ser comprado pelo mercado, porque antigamente o mercado não conseguia comprar, eram poucas instituições. Então, essa curva de aprendizado está sendo mais avançada, tá? E agora foram desenvolvidas, você viu, uma máquina da Air Liquide para fazer essa mistura, tá? E já tem máquinas da Dilo e da Vica com analisadores para esses gases novos, tá? Novamente, hoje, por exemplo, o Paulo falou que o compartimento está com 12, 15 ppm de SO2, tá? Está complicado. Isso é uma coisa que tem 15 anos. Antigamente não tinha nem como saber quanto que tinha dentro de um compartimento. Então, vai haver uma curva de aprendizado, tá? E isso ainda vai levar um tempo. Mas eu creio que isso não vai ser na mesma velocidade com que a gente evoluiu no SF6, porque esse aprendizado está muito mais arraigado, né? Muito obrigado, pessoal. Seu Paulo estava soprando aqui um negócio. Pessoal, a gente vai ter o coquetel. E antes do coquetel, no final do dia, não é agora não, porque o pessoal já queria, a Mayara já olhou ali. No final a gente vai ter o coquetel e a gente vai pedir para tirar uma foto. É isso, Mayara? Ou você tá assim? Ah, tá. Dá o quê?
Ah, sim. Além disso, a gente quer tirar uma foto no final antes do coquetel, para todo mundo sair. E tem uma ficha de pesquisa que eu peço para vocês preencherem. É muito importante para a gente, para ter o feedback de vocês em relação a tudo, tá? Perfeito? Pessoal, dando andamento aqui, o título é grande, hein? O próximo palestrante é o Magno Soares, com o título Retrofit de computadores sob carga. Desafios e benefícios para extensão da vida útil do transformador. O Magno, parceiro nosso aí, ele é graduado em Engenharia Elétrica, especialização em Gerenciamento de Projetos, especialização em Equipamentos Elétricos de Alta Tensão. Iniciou as suas atividades na TSEA, antiga Toshiba, onde atuou no processo de fabricação de bobinas, montagens e de enrolamentos, inspeção e ensaios elétricos de alta tensão em equipamentos de 600 MVA e 550 kV. Em 2022, iniciou a sua trajetória na MR do Brasil como engenheiro comercial, atuando em novos negócios, bem como prestando atendimento em toda a América Latina. Magno. Pode desfilar aqui, cara. Você vai lá, vem pra cá. Pode. Vai ficar andando igual andorinha. Pessoal, obrigado aí pelo convite mais uma vez. Helena, Paulo, é a terceira vez aqui que eu estou no evento. E feliz pelo convite e mais feliz ainda por ver o quanto o evento cresceu em comparação com os últimos anos aí que eu venho participando. Agradeço a todos aí pela presença. Para contextualizar um pouco, o Paulo, com a primeira palestra dele ali, já me faria trocar ali o título da palestra. Extensão de vida útil para o nosso mercado talvez não seja o ideal, mas o que eu vou mostrar aqui agora, como eu tenho 31 slides em 15 minutos, né? Vou contextualizar primeiro para que vocês consigam acompanhar o raciocínio aqui do início até o final da palestra, certo? Qual é a ideia então aqui? Ainda na primeira página aqui. Falar um pouco das estatísticas de falha de comutador, um pouquinho dos problemas que ocorrem, explosões, etc. O retrofit em si e algumas partes de monitoramento. Bem singela a explicação. E só para contextualizar ainda, pode parecer que nos primeiros slides eu estou falando mal de um produto que a MR mesmo desenvolveu, botou no mercado, mas não, é só mesmo para mostrar a vocês que é algo de crítico, um comutador é algo crítico, e que precisa de uma atenção da equipe de manutenção, que no caso é nós que estamos aqui. Então é chamar a atenção para isso, né? Não falar mal do computador, mas mostrar as estatísticas de algo que é realmente assustador. Vocês podem ver algumas fotos aqui. Então, realmente impressionante o poder que tem o comutador de explodir uma subestação, explodir um transformador. Então, é algo muito crítico. Então, todos comigo. Primeiro, vamos mostrar a estatística de falha, algumas falhas em si, retrofit, né? Pode ser justificável ou não, a depender da instalação que eu estou trabalhando, se é industrial, se é no mercado de energia ou não. E, por fim, algum sistema de monitoramento. Então, falando isso, algumas estatísticas de falha, e isso são antigas, estatísticas antigas aí do SIGRE. Acredito que a maioria de vocês, assim como eu, o SIGRE seria aí a nossa bíblia aí do dia a dia, que fornece literatura aí. Se você se embasa em qualquer brochura do SIGRE, você traz aí consigo, sei lá, muitos anos de experiência acumulada aí. Então, essas são as experiências do SIGRE, sempre gosto de mostrar. Aqui eu poderia estar falando mal do produto da MR, né, o comutador sob carga, que é responsável por 40% das falhas de transformador. Então, é algo muito crítico, um equipamento que foi desenvolvido há 120 anos atrás e está ainda em operação até hoje, não foi substituído, então é algo que funciona muito bem. Só precisa de muita atenção aí ao longo da vida útil do transformador, que é longa. Então, dado para levar em consideração esses 40% da falha. E aí, outro dado, ainda estratificando um pouco mais, desses 45% de falha, aí foi feito um outro estudo que está nessa literatura do SIGRE aqui, onde reporta 108 relatórios de falha de transformador, falhas catastróficas que eu falo,
onde teve explosão, e foi estratificado aqui o que fazia parte desses 45% em problema relativo à manutenção e problema de projeto. Constatação, a maioria sempre voltada para manutenção. Falta de manutenção. Por quê? Comutador é a única, não é a única, mas é uma das principais, ali seria o coração, talvez, depois das bobinas ali do transformador, algo muito sensível que é o único que tem movimento diário, várias vezes ao dia, às vezes, certo? E aqui chamando atenção para os ambientes industriais, tá, pessoal? Chamando atenção, quando eu entrei na MR, eu tenho visão do setor elétrico, né, setor de energia. Um comutador pode ficar aí, talvez, durante 30 anos e operar 20 mil vezes, 50 mil vezes. No ambiente industrial, ele chega a operar milhões de vezes. Então, é algo assustador mesmo, a quantidade, a diferença, a disparidade. E aí, eu até esperava que o pessoal do setor industrial tenha menos maturidade com o comutador do que o setor de energia. Não, é o contrário. Eles, por operar mais, eles costumam ter vários sets reserva, chaves de carga inteiras de reserva ali para substituição imediata, que é algo muito crítico. Não tem tempo de fazer manutenção. Chega, tira, bota outra no lugar e segue operando. Opera muitas vezes ao dia, principalmente transformador de forno. Contextualizando rapidamente, um computador basicamente ele tem um eixo de transmissão, acionamento e essa parte interna aí, essa pecinha aí. Essa pecinha que é a chave de carga. Deixa eu ver se eu... não sei como é que eu mostro o ponteiro aqui. Ah, tá. Antigamente, pessoal, essa chave de carga era óleo. Então, o meio de extinção era óleo. Então, o óleo ficava ali carbonizado e tudo. Então, essa pecinha é a peça que precisa ser sacada ali com a chave de carga e fazer ali uma inspeção visual, troca de contato, cordoalha, troca de óleo, acompanhamento. E surpresa, muitas empresas de energia ainda hoje não têm sequer um plano de manutenção estabelecido para a chave de carga do computador, para o computador em si, separado do transformador, ou mesmo no manual de manutenção do transformador ali. Como critério, né? Isso aqui faz uma amostra de óleo. Os principais pontos de falha vão ser, então, o circuito motorizado, o eixo de transmissão, a chave de carga e o seletor. O principal ali que a gente está focando, então, é a chave de carga, onde faz todo o trabalho de extinção do arco. E aí, uma das considerações, até estive conversando com alguns colegas aqui, né? Às vezes a gente olha o transformador, a caixa do transformador ali, não vê que tem um comutador ali dentro, não dá atenção para ele e pensa, será que precisa fazer manutenção à parte ou não? O que regula ali o critério de manutenção do comutador? Primeira coisa é ver qual é o fabricante e ver qual é o critério do fabricante. E nesse caso a gente tem critério por tempo, assim como todos os equipamentos do setor elétrico, a maioria a gente trabalha baseado no tempo. Então a gente vai ter esses dois critérios, ou tempo de serviço ou número de operação. No setor elétrico, a gente vai muito aqui pelo tempo de serviço e no setor industrial a gente vai muito aqui pelo número de operação. Tá? E aí o estado de uma chave daquela novinha que eu mostrei antes, o estado que ela pode ficar. E aqui eu estou mostrando uma chave até de um setor que não é industrial, é um setor elétrico mesmo, onde, ou como a chave pode ficar carbonizada. É algo muito crítico. Nessas condições, imagina-se então que o óleo está ali dentro para fazer o papel de isolante elétrico, né? Para manter uma rigidez elétrica ali, para diminuir distâncias elétricas, porque aqui estão as 3 fases do transformador aqui dentro, num cilindro muito compacto. Imagina o óleo aqui dentro, qual a função que ele está fazendo se está dentro essa carbonização toda aqui dentro, né? Aqui eu tenho, para vocês terem ideia, isso aqui é de uma fase para outra, distância de uma fase para outra. E aí, o que pode acontecer num caso como aquele, né? O óleo mais não isola dieletricamente. E ali eu não estou falando das outras funções do óleo, que é resfriar, que é lubrificar, certo? Só a questão da isolação mesmo. E o que aconteceu? A gente tem explosão aí, explode a tampa, né? Por sorte, a tampa do transformador funciona às vezes como... A tampa do comutador serve às vezes como uma válvula de alívio ali, né? Outros casos, só para ilustrar mesmo, meio para botar medo mesmo no pessoal, principalmente industrial, que opera muito, e aqueles do setor elétrico que fazem baseado no tempo, mas não estabeleceram nenhum critério ainda. Importante sair daqui talvez e olhar para isso, porque de fato é uma bomba relógio. Aqui de novo outros modelos de falha,
Pessoal, isso aqui de novo, é uma fase para outra. Então, imagina as buchas do transformador ali, de uma fase para outra no ar, eu tenho uma distância ali de 1,5 m, 2. Aqui dentro eu tenho uma distância de centímetros, milímetros. Então, eu preciso cuidar bem do óleo, eu preciso saber o estado atual do óleo, porque ele está ali para fazer função de elétrica, extinção de arco, lubrificação, um monte de outras coisas. Então, é vital. Estão conseguindo acompanhar o raciocínio, pessoal? São 30 slides aqui, mas está dando para ver o estrago que pode acontecer caso você não tenha estabelecido um plano de manutenção para o seu computador, não tenha definido ali uma periodicidade para fazer a investigação do óleo, como é que está, pelo menos o físico-químico, certo? Precisa ser feito. Define ali um período de 1 ano, a cada ano, verifica como é que está, pelo menos o físico-químico, né? Aí vão vir outras tecnologias, que é o caso que vale a pena a gente falar aí também. Não mencionei aqui, mostrei chave de carga a óleo, mas temos chave de carga já desde os anos ali 2000 e pouquinho, a gente já tinha a chave de carga, a vácuo, que é o princípio que o Takao falou aí há pouco das garrafas de vácuo. Então a extinção é feita ali dentro, só que aí muita gente ainda pergunta até hoje, né, que trabalha inclusive com transformador. Ah, mas ainda tem óleo lá dentro do cilindro? Sim. Tem óleo lá dentro por quê? As funções elétricas de redução de distância estão tudo ali ainda. A questão da lubrificação e a questão da manutenção. Como é que ficou então para usar vácuo? Reduziu muito a questão da manutenção. Às vezes vende até como livre de manutenção, mas a gente sabe que no setor elétrico não é assim que funciona. A gente precisa ainda tirar, dar uma analisada, ver como é que está. Tira a chave de carga, faz a inspeção. E isso ajuda muito ali a manter a confiabilidade do ativo. E aí, conhecendo toda essa trajetória um pouquinho ali que eu falei das estatísticas, 45% de falha, falando de falhas catastróficas investigadas foram no comutador. Surge então a necessidade, depender do ativo que você está avaliando, alguns interessam em fazer o retrofit, para reduzir tempo de manutenção, para aumentar a confiabilidade, vai depender de que setor estamos falando, se é industrial, se é geração, se é transmissão, né, o industrial está preocupado com a produção dele ali. Então, ele pensa muito nessa questão de retrofit para minimizar o impacto da manutenção, da parada de planta. Aí alguns motivadores, então, para a gente fazer um retrofit num comutador. Final da vida útil, falta de peça original para reposição. Aqui eu gosto de chamar a atenção, pessoal, que existe no mercado hoje, a gente vê muito isso, tirar o computador, trocar o óleo simplesmente, lavar e voltar para o lugar. Aí você vai ver, sim, a estrutura toda limpa, vai estar brilhando, vai se dar como nova. Só que ali tem ajustes que são cruciais de ser feito, tem reposição de cordoalha, tem uma série de atualizações que deve ser feita também, não só limpar o óleo, que você garante sim rigidez, mas não garante o funcionamento adequado da máquina, a performance adequada, certo? Então chama atenção para isso, a falta de reposição de peças durante o processo de manutenção. Marca descontinuada, não vou citar marca nenhuma aqui na apresentação. A gente tem o caso de a MR está há 120 anos já, 150 anos, 120 anos fazendo comutador. Mas tem marcas no mercado de computadores que foram descontinuadas ou que não tem hoje como seguir dando assistência. Então, às vezes o usuário prefere trocar para um modelo que ainda está no mercado, uma marca que está no mercado. E a ausência de suporte técnico que acaba caindo na mesma situação. E aí, quando a gente fala de retrofit, aquela chave de carga que eu mostrei antes, é muito simples o processo de retrofit dessa chave. É um retrofit Nutella esse aqui, porque no campo eu vou pegar uma chave e vou botar a outra no lugar. Tira uma, coloca a outra, coisa de 2, 3 horas ali, já faz o processo de troca de uma chave de carga a óleo para uma chave de carga a vácuo. E aí, com isso, eu aumento o intervalo de manutenção. O que antes era talvez 7 anos, 50 mil operações, depois desse processo aqui, né, de retrofit, que é muito simples, ó, tira uma e bota a outra, simples assim, os contatos estão sempre posicionados na mesma posição ali. O que eu ganho com isso, quando eu troco? Antes eu tinha 50 mil operações, agora eu tenho 300 mil operações, 600 mil, 900 e 1.200.000 operações. No setor elétrico ali,
Não chega no primeiro nível, né? 300 mil operações aí no transformador de transmissão, ele duraria 60 anos ali para atingir aquilo ali, certo? Mas para o industrial, não. Tem industrial que atinge 1 milhão ali rapidamente. Então, essa é uma solução aqui para o industrial muito interessante. Se a chave de carga for VM, é instantânea a troca ali, coisa rápida. Mas existem os casos mais complicados também, né? Tem comutador e tem transformador até hoje, inclusive no nosso sistema, que está operando há 60, 70 anos já. Né? Tem no nosso setor. E o que acontece com esses transformadores? Eles são tão robustos que não tem nada que justifique a retirada dele dali. Então, o que faz nesses casos? Eu vou mapear talvez o ponto crítico como uma bucha, um comutador, e vou fazer o retrofit porque o óleo não tem nada ali que justifica, faço uma inspeção interna, não tem nada, papel está tudo em perfeito estado, um transformador fabricado há 60, 70 anos. Não, 60, na década de 70, desculpa, tá, pessoal? Então, foi um caso como esse aqui que aconteceu. Um comutador de 62, ele foi feito um retrofit, uma substituição de um modelo descontinuado para um VMS. Então, olha, inclusive o tamanho, né? Então, assim, nesses casos, justifica, assim, fazer o retrofit. Porque tem determinadas empresas, a remuneração é diferente. A transmissora RAP, na geradora, você ganha por disponibilidade. Então, são critérios diferentes de você, digamos, ganhar dinheiro com aquilo, né? Fazer dinheiro com o ativo. Então, sim, existem casos que ainda justifica fazer o retrofit, tá? Vale muito a pena. Por se tratar de um ativo crítico. Se eu tenho ali, no caso, um transformador da década de 70 que nada desabone a operação dele, pelo menos alguma outra parte eu vou ter que investigar para ver se não tem um outro critério, ponto crítico ali, para eu dar uma analisada ali, estudar. Fazer uma análise de viabilidade, técnica econômica. Aí, para um caso industrial, só mostrando uma solução, o problema do industrial é que, de novo, a planta parada ali não pode ficar muito tempo parado. Então, não tem, às vezes, sequer a possibilidade de tirar a tampa e tal. Então, é feito janela de inspeção do lado ali, passa o comutador pela janela de inspeção, troca o comutador, tudo pela janela de inspeção, sem sacar a parte ativa. Esse já não é mais tão fácil de fazer como é só trocar a chave de carga por outra. Dá um trabalho a mais ali, um trabalho de engenharia. Mas tem o benefício ali que eu estou falando, que é a confiabilidade. Mas alguns casos, quando a gente troca de uma marca para outra, às vezes a gente tem condições de... tem necessidade de adaptar a tampa ali, a flange do comutador. Às vezes ajustar uma posição de bucha. Então são casos aí que envolvem a parte de desafios, né, da substituição, que precisa ser feito um estudo de viabilidade técnica e econômica para realmente vale a pena o risco. Vale a pena correr o risco ou passar pelo processo de fazer o retrofit, né? Isso precisa ser balanceado aí. O que a gente está sempre vendo aqui de todas as apresentações é como balancear risco e retorno, né, para a organização, tanto do ponto de vista financeiro quanto de ambiente, etc. Aqui alguns casos. Esse comando aqui é da década de 60, 70. Aqui com a janela de inspeção, fazendo a troca, passa o computador por ali e troca. Alguns casos a gente não consegue fazer isso, precisa sim levantar a parte ativa, fazer todo o processo de retrofit da instalação do novo computador, atualização de manda motor. Não está passando aqui, pessoal. Marca de novo, atualizações simples aí, que precisa trocar de uma marca para outra, às vezes a gente precisa atualizar a flange, mas coisa muito tranquila de fazer. E por fim, caminhando para o final aí, devo ter quantos? Alguns segundos aí? 3 minutos? Tá, a gente falou então das falhas que podem acontecer, a estatística é alta de falha, é catastrófica ainda, não estou falando de falha simples aqui, é falha que explodiu o transformador e já era, tchau. E aí a gente tem o ponto de vista de atualizar o plano de manutenção, que é importante, é um reforço para vocês que trabalham com manutenção e chegar e fazer esse dever de casa. E quem não fez ainda, né? Certamente tem muita gente aí que já tem isso aí tudo certinho. Já aprendeu às vezes pela dor. Por isso aí.
É porque é realmente muito crítico. Tem toda a parte agora de gestão de ativos, que envolve sensoriamento, monitoramento. E o monitoramento do comutador, por ser uma parte crítica, veio à tona aí também com monitoramento vibroacústico, que pode ser colocado na tampa do comutador ali. Por ser um dispositivo mecânico, então ele vai criar curvas, né, de tendência, e isso pode, então, te ajudar no diagnóstico daquele pequeno ativo ali dentro do comutador, né? Que é um novo ativo ali que pode ser, que é muito crítico. Então você tem esse sensor vibroacústico que ajuda muito, e a MR também, por uma demanda do setor, desenvolveu esse de sensor de temperatura e umidade. Aí com esse sensor de temperatura e umidade ele consegue correlacionar temperatura e umidade dentro do óleo e calcular a rigidez dielétrica dentro daquele cilindro ali, como é que está, certo? Um dos pontos ali crítico é a rigidez dielétrica dentro do cilindro. Então isso tudo culmina então num ativo que precisa ser olhado, precisa dar atenção para esse transformador e para esse comutador em particular. É sempre que possível, se necessário, fazer a atualização técnica daquele ativo. E você tem hoje no mercado possibilidade ainda de monitorar esse ativo para uma tendência de fazer uma manutenção não mais baseada no tempo, mas sim na condição, né? Desde que você tenha todos esses parâmetros aí. Por fim, a questão da possibilidade aí do retrofit de comutador em campo, tentando justificar um pouco, agora fica até difícil justificar depois do que o senhor Paulo falou, né? Mas assim, vocês viram que existem alguns casos sim de retrofit que é interessante. Como eu falei, já tive a experiência de ter transformador na instalação que eu trabalhava da década de 70 e nenhum indício de que eu precisava fazer alguma intervenção nele ou retirada, descarte. Mas teve indício, por exemplo, de eu ter de trocar a bucha dele, de trocar o comutador, para que ele seguisse ali operando por sei lá mais quanto tempo, né? Então aí sim vale a pena. E é isso, espero que o recado tenha sido dado aí, vocês entenderam bem o recado, que não passem por esses, por isso que eu mostrei aqui, nunca, mas olhar com atenção para esse ativo aí, dentro da instalação de vocês aí. Pode ser aquele exemplo que você deu agora, né, São Paulo? É o walkie-talkie que está explodindo aí? É algo muito parecido, é um pagerzinho que está ali dentro, ali, né? A MR não vai acionar nenhum botão para explodir os computadores, tudo não, tá, pessoal? Porque se tem mais de 50% da base instalada no mundo, em termos globais, é computador MR. Então, mas esse é o recado. Obrigado aí, estou aberto às perguntas. Esse é meu contato. Qualquer coisa que precisar, estou à disposição. Perguntas, pessoal? Eu não falei, né? Tá, meu nome é Cláudio, eu sou da Urcraft, Sistemas de Selagem. E é exatamente essa a minha dúvida, Magno. Eu vi algumas fotos ali de você, da MR, fazendo algum tipo de adaptação, substituição ou pura e simplesmente manutenção. E tampa do transformador aberto, núcleo exposto. Como é que vocês fazem a substituição ou a manutenção do LTC e não pensando tanto na parte ativa? E aí, o que vocês fazem com a parte ativa depois? Ela está úmida. Respondendo sua pergunta, isso não é mais uma retrofit de comutador, isso é um projeto de substituição de adaptação de transformador. E aí eu tenho equipe de comutador mais a equipe de transformador, com tanque, com máquina de secagem, com processo de secagem, pode ser aplicado hot oil spray, pode ser aplicado processo de secagem por outros métodos, inclusive online depois também. Mas todo esse trabalho é feito e é um projeto de engenharia, não é uma substituição somente de um comutador. Boa tarde, parabéns pela palestra. Luiz, ex-metrô de São Paulo, e nós fizemos várias manutenções da MR e
e nunca tivemos depois alguma anormalidade no perfil de gases do transformador. Mas no caso, talvez uma única chave Siemens, a gente teve, depois de uma manutenção que você tira e coloca a chave inteira, a presença de acetileno. Não sei se foi algum ajuste na reintrodução. Isso pode acontecer, é normal acontecer? Respondendo a pergunta, o acetileno não é normal na máquina, mas é algo muito comum de acontecer em caso de erro. E aí, nesse caso, não é esperado que depois de uma intervenção eu deixe o ativo pior do que ele estava. Nunca é esperado que isso aconteça. Então, erros podem acontecer, mas respondendo a pergunta, não é normal. Inclusive, acetileno de maneira alguma é normal, exceto se essa carga for uma chave de carga a óleo, onde a extinção era feita dentro do óleo, aí sim, o acetileno é algo comum, certo? É isso que a gente precisa entender. Qual tecnologia a gente está falando? Acetileno no a vácuo ou acetileno no a óleo? A óleo, o óleo vai ficar carbonizado ali. Então, impossível eu tirar qualquer conclusão de uma análise DGA ali daquele meio. Era um transformador já antigo, 30 anos, com conservadores separados. Então a gente viu essa necessidade de ficar monitorando e não sei depois se foi feita alguma outra intervenção para pesquisar se houve alguma alteração aí no contato fixo da câmara do comutador. Aí respondendo, pode ser que haja assim. Primeiro são compartimentos separados, o óleo são separados, não era para dar nada. Mas a chave seletora embaixo, se ela não estiver alinhada com o comando em cima ali, a chave de carga onde faz ali a extinção, se estiver desalinhado, talvez você pode trocar o contato, às vezes até antes de fazer a extinção por completo, você tem um desalinhamento ali, você não tem ou seja, você faz a abertura da chave seletora talvez antes de passar por um processo de extinção de arco. Aí sim, você vai ter o acetileno dentro do tanque principal do transformador. Respondendo a pergunta. Oi, é João Carlos de novo. É mais ou menos a situação dele. Tanque. Nós tivemos esse problema também onde eu trabalhava na usina de Itaipu, num transformador lá que daí passou-se o tanque do comutador, logicamente, era separado do tanque do transformador. Mas era um transformador 69 kV. E a gente fazia o controle, volta e meia aparecia, volta e meia não, começou a aparecer acetileno no óleo do transformador, que a gente fazia o controle. Aí descobrimos que a vedação do tanque do computador estava com problema, ou seja, não é problema. Ela deveria ser trocada de tempos em tempos. Isso, recomendações, não me pergunte qual é o fabricante. Recomendações do fabricante. Então, de tempos em tempos, a gente... o pessoal da manutenção parava, trocava essa vedação para evitar essa... Não havia problema nenhum de ter acetileno no tanque do transformador, porque a gente sabia de onde que vinha, só que se houvesse algum problema de arco interno no transformador, aí mascarava. Então, mais ou menos o problema que ele teve também. Só para ilustrar um pouco mais. Perfeito, obrigado. Boa tarde, meu nome é Cláudio. Atualmente eu trabalho como assessoria e consultoria, mas eu trabalhei um bom tempo na EDP. E essa questão do computador em si, a gente teve umas situações assim, bem específicas, essa que foi comentada pelo colega aí, do óleo se misturar, que era exatamente uma falha construtiva do transformador. E no caso dos comutadores, né, que são a óleo, não a vácuo, a gente implantou um sistema de filtragem desse óleo. Então, pelas nossas contas, a gente ganhou, assim, naquele tempo previsto para a manutenção de 72 meses, né, do transformador, a gente conseguiu ampliar mais 3 anos
exatamente porque o óleo do computador já não tinha aquela condição, né, de carbonização e gases. Era só para comentar isso. Perfeita colocação. Obrigado. Mais alguma pergunta, pessoal? Acho que meu tempo também já está... Como é que está o tempo? Já... Fechou. Obrigado, pessoal. Pessoal, antes de eu chamar o próximo palestrante, a Vegor agradece às empresas Urcraft, Starved, Conleader, WPA e Nepem pelo patrocínio. Obrigada pelo apoio. O tema da próxima palestra é considerações sobre tendências de comportamento cromatográfico em equipamentos para aplicação em usinas de geração alternativa. Uma visão comparativa eólica versus solar. A palestrante é a Tatiana Chanas. Possui graduação em Química Industrial pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. É mestre em Química na área de Petroquímica e Polímero, pela UFRGS. Trabalha na WEG Transformadores desde 1991, atuando nas áreas de laboratório químico, físico-químico, de gestão ambiental, de pesquisa, desenvolvimento e inovação. Atualmente atua na engenharia de produtos da WEG, transmissão e distribuição, como especialista química em líquidos isolantes e materiais construtivos na fabricação de transformadores. Deixa eu dar uma olhadinha onde é que é o point. Acho que tá aqui. Aqui, acho que é assim. Nessa pontinha? Não. Aqui não. Vamos ver. Aqui. O próximo. Isso. Obrigada. Boa tarde a todos. Queria agradecer a oportunidade, o convite, né, em nome da WEG, de vir aqui compartilhar um pouquinho da nossa experiência e dizer que é muito gratificante, né, participar do Isoman. Teve alguns que comentaram há alguns anos. Eu lembro do primeiro que eu vim. Primeira vez que fizeram, né, Paulo? Foi uma salinha pequenininha, né, poucas pessoas, bem orientativo. E hoje palestras, era mais uma aula naquela época, né, o Paulo nos ensinando, o João. E hoje a gente vem aqui ver um grupo desse, né, tão qualificado no setor, né, uma oportunidade de troca, né, de compartilhar conhecimentos. Então, assim, eu gostaria de agradecer imensamente, em nome da WEG, né, a participação desse evento. Aqui nós temos os dados que está em previsão de construção. Então, para a energia eólica, nós estamos em torno de 15 e 83 para a construção de fotovoltaicas. Então, é um mercado que está ascendendo, né? E a mesma coisa aqui, quando já está em construção. Então, nós temos em torno de 14 em energias renováveis, né, com geração eólica, e depois em 37 com voltaica. Saindo um pouquinho do sistema, né, brasileiro, indo para a questão mundial, também é uma tendência, né, ao avanço, né? A China tem sido bastante destaque, né, em energias renováveis. Claro, não é o tema da palestra aprofundar em detalhes, mas trazer essa relevância, né, do porquê de estudarmos esse tema. E para a WEG, então, né, dentre os segmentos que a WEG tem dos negócios, desde fabricação de motores, né, a parte de automação, sistemas digitais, né, integrados. Nós temos uma unidade de negócios específicos, que é a parte de transmissão e distribuição, que eu faço parte, né, nesse segmento no qual eu trabalho, e está conosco também o Thiago, né, que está conosco aqui também, da parte de T&D, voltado, né, para a nossa linha, nosso segmento aqui que nós estamos falando. Tem a parte de energia e tintas, né? Então, esses são os negócios da WEG. E hoje a WEG, então, cumpre, né, um gama de colaboradores, mais de 40 mil colaboradores no mundo, né? Com 52 parques em 15 países, né? Então, nós estamos trabalhando fortemente em todos esses segmentos. E, claro, né, a gente traz aqui a necessidade de mercado, a necessidade de atender
um pouco mais próximo, né, às necessidades dos nossos clientes em diversos segmentos, né. E a WEG nos seus programas internos, né, então, com relação ao programa, né, de carbono neutro, né, zero. Aí, entre as linhas, né, da WEG, de toda a unidade de negócio, então nós temos já uma solução para todos os itens, né? Então, aqui eu trago, que é o tema relevante da nossa palestra, a parte de geração e transmissão e distribuição de energia. Aqui que nós estamos, então, integrados. Especificamente para a parte de transmissão e distribuição, né, nós estamos aqui fabricando transformadores de todas as classes de potências e tensões para que possamos estar presentes na geração de energia por biomassa, solar, eólica, térmica e hidroelétrica. Temos também a parte de distribuição, além, né, dos transformadores de distribuição, de transmissão, perdão. E temos aqui infraestruturas que são específicos para alguns condomínios, residenciais, parques, né? Também para a parte industrial, além do agronegócio. Então, todos os transformadores para esses segmentos. E aqui, então, nós temos os parques Fabris, o Fabris da WEG. Hoje a gente conta com 15 parques, 5 no Brasil. Nós temos mais 3 parques nos Estados Unidos e 3 no México, 2 na Colômbia, 2 na África do Sul. Então, com isso, a gente já compete aqui, né, em torno de 6 mil colaboradores, só na parte de segmento de WTD. Então, por que eu trago isso? Porque são vários segmentos e vários profissionais envolvidos, né, nessa nova tecnologia, digamos assim, né, essa nova aplicação. Eu digo nova porque estou na WEG já há esse tempo, trabalhando com transformadores de potência e distribuição. Mas a parte de transformadores de energia renovável, eu tenho experiência em torno de 10 anos, que é o tempo que a gente vem trabalhando fortemente, né, com esses equipamentos. Então, trazendo um pouquinho, né, essa experiência que nós estamos tendo com relação à geração de energia eólica e solar, né? Sempre pergunta qual é o melhor, qual é o pior, vantagens e desvantagens. Isso a gente tem para os dois, né? E, claro, não vou trazer aqui o foco específico de cada aplicação, porque o objetivo aqui é trazer os dados de análise cromatográfica, a questão de monitoramento dos equipamentos, né? Mas, claro, fico aberta posterior para a gente poder trabalhar um pouquinho mais nesse tema. Mas o foco que eu quero trazer aqui é a questão da funcionalidade, né, da aplicação, da operação. Então, as duas formas de geração de energia, elas têm uma geração, que passam necessariamente pelos inversores de frequência. E aí, aqui sim, nós temos os transformadores de baixa tensão, que são ligados nas linhas de transmissão, que passam por um transformador coletor, e aí sim segue para o sistema elétrico. Esse sistema é básico para as duas aplicações. Falando um pouquinho, então, especificamente da parte eólica, né? Então, a eólica, para o foco que nós temos, que é o monitoramento do transformador de baixa tensão, ela é uma geração intermitente. Então, a partir da demanda que tu tens, das condições operacionais, nós temos uma geração, né, de potência. Então, ela é intermitente. Então, tem dias e momentos que eu tenho uma menor potência, né, no meu parque, e outras vezes eu vou ter maior. Então, o que isso é relevante neste momento, né, para a nossa apresentação? Nós temos aqui um parque eólico, entre cada pontinho verdinho, ele é um aerogerador, e cada aerogerador, ele tem um inversor que está ligado a um transformador. Então, é esse transformador que nós fazemos o monitoramento da análise cromatográfica. E esse transformador, ele pode estar na parte inferior do aerogerador, tem alguns outros casos que eles ficam dentro do cubículo ou pad mount, mas o foco maior da WEG hoje, do negócio, é o fornecimento de um transformador na parte inferior da nacelle. Tem alguns casos que nós fornecemos dentro, mas hoje é esse o foco. Então, todos os dados de análise de monitoramento que eu vou trazer aqui de cromatografia são de equipamentos que estão, alguns aqui nessa região, abaixo na nacelle, e outras na base do aerogerador. Já a geração de energia solar, nós temos um ciclo diário. Então, nós verificamos que a curva é um pouquinho diferente, ou seja, a partir do horário em que eu tenho a disponibilidade da radiação solar, eu tenho uma outra densidade de potência, né? Eu tenho uma outra geração.
E o parque, ele tem as placas, né, os módulos fotovoltaicos, mas assim, aqui nós temos a mesma geração, a questão dos inversores também, e a diferença entre o parque eólico e voltaico é que o transformador de baixa tensão, ele pode estar ligado a mais de um módulo, enquanto que no eólico ele só está voltado a um transformador por cada inversor e gerador. Então, com isso, nessa configuração, nós temos um transformador que normalmente ele fica numa plataforma que nós chamamos de skid. Então, todos os dados de monitoramento referem-se a esse transformador aqui. Então, com isso, o que nós fizemos? Nós fizemos análises cromatográficas, nós estamos monitorando os equipamentos desde 2006 até 2024, que é o ano corrente. A gente tem feito vários tipos de monitoramento de transformadores de diferentes parques, diferentes clientes, com diferentes especificações. Então, nós estamos numa coleta de dados e trabalhando fortemente, né, para que nós possamos entender qual é o comportamento cromatográfico desses equipamentos, do óleo isolante desses equipamentos em operação. Aqui eu trago que todas as análises elas são obtidas a partir da análise cromatográfica feita pela NBR 7070, então nós não estamos considerando ensaios de monitoramento online. Nós temos já algumas experiências de comparação de dados, até para validar isso, mas, claro, é uma aplicação bastante específica e cara, nós mantemos um monitoramento online, mas nós temos alguns dados já de trabalhos e pesquisas internas. Que os equipamentos que nós temos como a avaliação dos dados, eles estão todos em operação. Então, o que nós temos hoje, né? A partir desses dados, e isso que nos motivou a vir aqui compartilhar essa experiência, é que, assim, os transformadores em energia eólica com óleo mineral, eles tinham basicamente a formação de hidrogênio. Então, nós tínhamos a presença maior, né, mais significativa do gás hidrogênio, né, com uma quantidade significativa de metano. E etano aparecia também em algumas concentrações. Quando começamos a comparar com a energia solar, nós observamos que a questão do hidrogênio, quando comparada, ela gera menor quantidade, menor concentração. Porém, nós começamos a observar que nós temos um aumento do CO2 e um aumento do metano, quando comparado com a energia eólica. Isso para óleo mineral. Nas mesmas condições de comparação e avaliação de dados, quando nós temos a geração eólica com transformadores com óleo vegetal, seja ele aqui, nós estamos trabalhando com éster natural e sintético também, nós verificamos que essa geração de hidrogênio ela diminui, ou seja, nós não temos o mesmo patamar que nós chamávamos de gás-chave. Nós começamos a observar que nós temos uma presença maior da concentração de CO2 e de etano. E quando nós temos a geração, o monitoramento da geração solar com óleo vegetal, nós observamos que a concentração de CO2, quando comparada com a eólica, ela é maior, assim como a do etano. Então, isso nos chamou bastante atenção na avaliação desses dados da análise cromatográfica. Então, com isso, o que nós temos? Nós temos, então, uma tendência de um perfil cromatográfico. Então, o que nós evoluímos nesses últimos tempos com essa aplicação? Nós temos, então, o mesmo segmento da geração, passando por um inversor, um transformador de baixa tensão, né, com a transmissão e o transformador elevador. O que nós temos hoje em termos normativos, né? Hoje, para a designação de um transformador, além da especificação técnica do cliente, quando ele nos compra, a WEG não faz um transformador como ela julga, né? Claro, ela tem as premissas básicas, ela tem a tecnologia dela, mas cada cliente tem a sua especificação e a sua particularidade no qual nós temos que atender. Além disso, então, nós temos hoje já normalizados as referências para os transformadores de energia renovável. Isso é bastante positivo a nível de fabricação de projeto, porque nós não somos os únicos fabricantes, então, com isso, quando eu falo de análise cromatográfica, fico mais tranquila, ou seja, nós estamos falando todos do mesmo patamar a nível de fabricação. Então, quando nós temos um transformador na energia eólica, né, nós temos um transformador que nós chamamos de baixa tensão ligado a esse inversor. A mesma coisa para um transformador na geração da fotovoltaica.
Tá? Então, nós temos normas específicas. Quando nós falamos do transformador coletor, esse transformador ele já é bem consolidada a tecnologia, ele é um transformador que nós tratamos como se fosse um de elevação, então nós temos todo o domínio, todos os cuidados, né, e conhecimentos para esse transformador aqui, o que nós chamamos de LCT. Mas, para os transformadores de eólica e fotovoltaica, essa é uma quebra de paradigma, né? Então, por isso que esse perfil cromatográfico ele é diferenciado dos transformadores de potências convencionais que nós temos hoje. Por quê? Porque esses transformadores estão inerentes a um sistema diferenciado, com um regime de comportamento diferente, como eu coloquei, com ciclos diários de geração ou intermitentes, como a eólica, e também ligados a esses inversores de frequência. Então, isso faz com que a gente tenha uma característica específica para essa aplicação. Essa é a consideração que nós temos até o momento nesses 10 anos de avaliação e monitoramento. E quando eu falo nesses dados de monitoramento, não são monitoramentos anuais, de quando em vez. A gente tem feito monitoramentos bastante periódicos, né, para que nós possamos ter dados. Então, nós só podemos formar um banco de dados, ter confiabilidade, no momento que a gente consegue fazer realmente amostras reais, com base em normas, para poder, né, gerar dados confiáveis para os nossos equipamentos. Perdão. Então, indo assim especificamente para a parte de óleo isolante, como o transformador já está consolidado, tem clientes que já estão consolidada a tecnologia para óleo mineral e está um crescimento bastante grande para óleo vegetal, seja essa natural ou sintético. Isso falo da experiência da WTD em todas as fábricas, tá? Não somente as que nós temos aqui no Brasil. Então, com isso, nós temos, então, a parte de fabricação, de concepção de projeto, né, e das tecnologias consolidadas. Mas como fazer esse monitoramento? Então, o que tem acontecido muito, que a gente vem trabalhando já bastante, inclusive o ano passado também tive a oportunidade de falar um pouquinho desse tema, é que nós não temos, então, as referências normativas para essa aplicação, e nós temos, então, a tendência de trabalhar com o que nós temos conhecido, a nossa referência. Então, se hoje nós pegarmos todos os dados cromatográficos que nós encontramos, os transformadores de energia renovável, aplicar nas normas vigentes que nós estamos acostumados, né, que nós temos já consolidados de muitos anos, os transformadores vão ter que sair de operação, porque todos vão dar um diagnóstico diferente, né, com indicativo de alguma incidência interna, né, e a gente realmente fica preocupado com isso. Como, então, nós vamos resolver? Monitorando, acompanhando e entendendo o que está acontecendo. Então, é isso que a WEG tem feito nesses últimos 10 anos, nesse segmento de energias renováveis. Então, hoje, as normas de interpretação de análise de gases dissolvidos, né, no óleo isolante, seja mineral ou vegetal, elas são consolidadas e aplicadas somente ao transformador coletor. Mas para os transformadores que nós temos ligados aos inversores, né, esses transformadores de baixa tensão, eles não têm uma norma, né, consolidada hoje. Então, o que nós temos? A norma brasileira para óleo mineral e vegetal, elas estão em revisão. Nós temos aqui o coordenador da 10.2, do óleo vegetal, então nós estamos trabalhando também na comissão de estudos da BNT para que nós possamos atualizar essas duas normas brasileiras, para que contemple essas informações que nós possamos trabalhar no nosso setor. Nós temos a norma IEC e a I3E, que são informativas, né? Então, nós temos já uma brochura do SIGRE anterior, que já gerou, fomentou tecnicamente a norma atual da I3E, né, com relação à análise cromatográfica, e já fomenta isso que eu estou trazendo aqui. Então, isso só corrobora com os estudos que a gente tem feito. Então, nesse contexto, o que nós entendemos, nós, WEG, entendemos? Que os transformadores da energia, para energia renovável, seja ele eólica ou solar, eles vão apresentar um que nós chamamos comportamento convencional. Então, nós pegamos um parque, seja ele eólico ou solar, né, que, por exemplo, um parque... pegar um exemplo que nós avaliamos, um parque eólico que tem mais de 500 transformadores, mais de 500 aerogeradores, nós fizemos uma avaliação de todos esses equipamentos, avaliamos todos os laudos da análise cromatográfica. A mesma coisa para um parque, uma usina fotovoltaica, que nós temos, por exemplo, 11 peças, que são menores, né? Mas são 11 peças.
vários parques foram avaliados e o que nós concluímos, o que nós chegamos à consideração com a periodicidade desse monitoramento. Que essa ocorrência da geração dos gases que eu apresentei lá atrás, né, com relação à análise cromatográfica, o perfil, ela ocorre em torno de 20% a 30%, né, dos equipamentos. Então, isso é uma característica da aplicação, né, independente do fabricante, tecnologia e o que mais que a gente tenha. Então, o que nós entendemos, né? A WEG entende que, para o avanço das pesquisas que ela tem feito, tem que seguir, seja lá com os parques, quando ela faz uma entrega, Tânic, de um parque fabril, seja eólico, ou seja uma usina fotovoltaica, ou somente o fornecimento dos transformadores, nós devemos seguir. Nós seguimos esse monitoramento e até técnicas de avaliação com que nós temos hoje nas referências normativas, né, seja do VAL, seja a relação de concentração, taxa de geração de gases. Nós estamos trabalhando para ver o quanto a gente está próximo e o quanto nós não estamos com esses dados. Nós entendemos hoje que a interpretação dos dados, elas não devem seguir, né? Nós não orientamos que ela seja feita da forma convencional. Nós entendemos que a gente precisa ter uma cautela, né, e uma avaliação, porque tem muitos laudos e resultados que nós temos visto, temos conversado especialmente com consultores externos, até para ter uma visão mais ampla do mundo e fabricação WEG, né, quanto à presença de acetileno, quanto à presença de etileno. O que nós estamos falando é que esses gases, né, tanto etileno quanto acetileno, esses sim são consolidados. O que nós estamos falando é um outro perfil cromatográfico. Então, ela requer uma cautela, ela requer uma avaliação de quem tem um pouco mais de expertise nesse tema. E a WEG, então, continua participando, né, ativamente, como ela pode, das comissões de estudo, porque nós entendemos que isso é relevante para o setor, né? Então, hoje, a WEG entende e trabalha, né, com os parâmetros que ela tem estabelecido tanto para a energia solar e quanto para a eólica, para óleo mineral e vegetal. Então, hoje nós estamos numa combinação de dados, né, e nós temos valores e parâmetros específicos, mas para os fabricantes dos nossos equipamentos, para a fabricação dos nossos equipamentos, porque nós temos a tecnologia do que nós fabricamos, né? Então, eu não sei a tecnologia de outros fabricantes, de outras experiências, processos de fabricação e tudo mais. Então, o que eu trago aqui é essa experiência diante do que nós temos de conhecimento e domínio. Tá? Então, neste contexto, né, a gente tem esses equipamentos, nós temos os equipamentos em operação, nós não retiramos os transformadores em operação com esse perfil cromatográfico, nós temos os valores, né, de garantia, de limite, que nós podemos deixá-los em operação com confiança e credibilidade, né, e confiança com o nosso cliente. Então, quanto a isso, são todas as experiências, né, e os critérios que a WEG vem desenvolvendo. Então, nós gostaríamos de agradecer com relação à oportunidade de trazer essa realidade, que tem sido bastante árdua para nós, né, no sentido de que a gente tem os valores, não estão consolidados, e da onde nós tiramos e com que propriedade falamos, né. Então, eu quero deixar claro aqui que essa é uma experiência exclusiva da WEG, então, que não tomem como premissa para todos, né? E sim, a gente fica aberto para fazer essa contribuição para o setor e para quem precisar. Tá bom? Agradeço a atenção. Obrigada. Pessoal, nós estamos com um tempo apertado, então temos apenas uma pergunta para a Tatiana. Largada foi dada. Alguém? Boa tarde a todos, sou Nelson Copel. O Magno está na MR, né? Tem uns orçamentos aí, Magno, para a gente pedir. Tatiana, é um prazer falar contigo. Além dos comitês lá de revisão de norma, a gente está por ali. Tu falou dos métodos de análise de óleo, a gente também está encontrando algumas coisas nos transformadores nossos de eólicas também, essa diferenciação de geração de gases, né? Quando a gente fala de Duval, IEC, Rogers, que eu vi que você colocou ali alguma coisa, né? Como é que está a experiência de vocês? Está batendo as coisas? Está os diagnósticos? Está vendo que tem alguma aderência a isso ou não? Assim, a experiência que nós estamos tendo, sinceramente, eu não sigo nenhum método à risca.
não fecha, né? Assim, o que nós estamos trabalhando hoje fortemente é com a tendência que está acontecendo. Por quê? Porque só fazer as correlações de valores, Nelson, está nos dando que nós temos realmente uma falha. Né? E por que a gente diz isso? Nós tivemos casos, por exemplo, de um transformador, pegar um exemplo de um solar, comparando o perfil tanto de cromatográfico, né, com óleo mineral vegetal, para a eólica, frente ao solar ele parece mais brando, a tendência é mais lenta a evolução. Tá? Então, quando nós comparamos com os nossos métodos tradicionais, né, ele sempre está com um problema interno térmico, sempre tu vai ter um sobreaquecimento, tu sempre tem algo a mais. Então, o que nós fizemos? Nós temos algumas pesquisas, alguns monitoramentos, não só de cromatografia, não posso abrir aqui, mas que nos dão a entender o comportamento desse perfil e que realmente os métodos atuais, eles são válidos somente se tu tem acetileno e etileno. É isso que eu consegui, posso te responder tranquilamente. Se transformadores de energia, né, renovável, seja eólica ou solar, aparecer etileno, e quando eu digo aparecer, é evolutivo. Tem casos que aparece 1, 2, 5 ppm, enfim, cada empresa tem o seu parâmetro, nós temos o nosso. O que eu tenho observado é isso. Quando temos, né, a presença de etileno e acetileno, a gente aplicando o método, a gente consegue entender. Por quê? Porque aí a formação daqueles gases, eles não estão inerentes à aplicação. Eles estão, sim, relacionados com algum evento elétrico ou térmico interno no transformador. Então, é isso que a gente está tentando separar, ou seja, o que é o convencional? O convencional é esse, é o fato de tu ter realmente a presença de um gás que te mostre que tu tem uma falha. E todos os casos que nós acompanhamos que tem uma falha, nós temos as gerações de todos os gases e tu faz as correlações e está ok. Então, assim, por isso que eu digo, tem que ter um pouquinho de expertise e cautela, porque tu fica em cima do muro, literalmente, né? Por quê? Porque tu tens os gases, e como tu vai saber se aquele metano é um problema ou se não é? Se o hidrogênio é um problema ou se não é? Então, tem que conhecer um pouquinho do sistema, tem que conhecer um pouquinho da tua máquina, tem que conhecer um pouquinho do teu projeto, da fabricação, quer dizer, é um conjunto da obra. Então, eu acredito que, né, até pela parte da comissão de estudos da BNT estar trabalhando nisso, é nós chegarmos nessa linha, né, de mostrar dar um norte realmente e escrever. Então, eu acho que quem tem esses equipamentos e monitora vai começar a perceber essa diferença. Então, no futuro próximo, a gente acredita que a gente possa, né, ter isso bem publicado, se os parâmetros seguem, né, de acordo com o que nós temos hoje. Tá bom? Mas eu fico à disposição se precisar de algo mais. Mas não dá para te ouvir bem. Quer esse? Claro. Oi. É só um comentário geral, tá? Bom, se a gente for pensar da onde que são gerados os gases de falha, os gases de falha são gerados em função de temperatura. Né? Então, o gás ele é formado por questão térmica, então alguma energia está sendo gerada lá dentro que forma o etileno e o metano. A minha dúvida nesse sentido é a seguinte: isso não é uma questão do projeto daquele transformador para esse tipo de aplicação que está muito apertado? E a gente está sendo obrigado, vamos dizer assim, a aceitar um projeto que é justo para uma aplicação que talvez pudesse ser uma outra condição, talvez até em função do próprio espaço físico que a gente tem, né? Então, a gente tem essa situação, então tem sobreaquecimento, porque está formando esses gases não se formam à toa, né? Então, eles são gerados, né? Agora, a questão a minha dúvida é com relação à durabilidade, né? Tu tem essa formação de gases ao longo do tempo, né? Tudo bem, não é uma falha, mas está tendo formação, então está tendo sobreaquecimento. É sobre a durabilidade. Vocês têm um histórico de durabilidade desses transformadores já registrado?
Bom, deixa eu só fazer um comentário. A questão de geração, de ter alguma questão térmica que forma o etileno e o acetileno, acho que era isso que tu queria mostrar, né? Hidrogênio e metânio também. Tá, o que ocorre? A gente também tinha esse pensamento, aí é projeto, né? Concepção de projeto, vamos trabalhar com os projetos, né? E fizemos um trabalho bastante sobre isso. E essa pergunta ela vem vindo há muito tempo. Mas hoje a gente tem normas consolidadas, né? São normas nem brasileiras, são normas de a parte específica para projeto, né? Então nós temos normas, referências normativas consolidadas, literalmente no mundo. Então fabricantes do Brasil, fabricantes fora, até os nossos próximos parques. Então isso continua acontecendo, ok? É um ponto que a gente leva nessa linha, ou seja, mesmo fazendo um transformador seguindo todos os parâmetros e recomendações mínimos exigidos pela IEC ou pela I3E, continua gerando. Então, tem um ponto de interrogação aí, ok. Também acontece assim, ó, tem, por exemplo, um caso do transformador fotovoltaica. Nós temos um parque que temos um parque com 11 peças, Helena. Dessas 11 peças, 5 peças estavam gerando. Outras não. O que nós começamos a fazer? Nós começamos a trocar de local. Então, aquele transformador que tinha a geração de gás em um determinado momento, ele foi para um outro e ele estabilizou. E aquele que não tinha, que veio para aquele ponto, começou a ter. E chega no mesmo patamar. Então, assim, opa, é o mesmo projeto. Por que ele, se é o transformador, se é a fabricação, por que aquele estabilizou e não continuou? Por que esse continuou? Então, não é só o projeto, não é só o projeto da VEG, porque não é um projeto que acontece só com a VEG. Entende? Isso também era uma coisa que a gente começou, nós ficamos pensando, não, é um transformador VEG, é um projeto VEG, então nós vamos ter que fazer o quê? Contratamos consultores. Os consultores trazem a experiência de outros fabricantes também. Então, assim, materiais, muitos deles são os mesmos. Então, assim, o que eu penso, qual é o nosso entendimento, né? O nosso entendimento está mostrando que nós precisamos evoluir a nível de concepção da aplicação. Então, não é só o projeto do transformador. Temos ganhos em fazer em projetos, nós estamos trabalhando nisso porque para mudar o projeto, para conseguir ter alguns ganhos, para minimizar. Então, tem casos que tu só fornece o transformador, mas tem casos que tu fornece a subestação inteira. Então, tu tem um inversor. Como que é esse inversor? Então, acontece assim, eu tenho um transformador da VEG e um inversor que não é da VEG. E acontece, e vice-versa. Então, assim, eu acho que são pontos, né, que nós precisamos trabalhar desde a forma da geração, por isso que nós estamos, aqueles gráficos que eu mostrei, o primeiro da eólica, é o monitoramento do transformador. Porque como é que é essa geração de potência, como é que esse transformador se comporta? Porque é isso, até então nós trabalhávamos com transformador de potência. Né? Então, muitos falam, tu pegou o mesmo transformador e fez. Não. Era a mesma coisa de óleo mineral e vegetal. Era a mesma discussão no passado. Tu pega o mesmo transformador de óleo mineral e faz vegetal. Não, a gente tem alguns cuidados, a gente tem alguns olhares diferenciados. Mas eu concordo contigo. E por isso que eu coloco que a gente continua estudando. A gente também não tem a resposta, a gente também não quer ficar. Eu tenho um transformador que a gente monitora, ele está com 55 mil de hidrogênio. Porque ele está ali para ficar até quando ele vai ficar daquele jeito? Né? E está todo mundo apavorado, mas todo mundo apavorado, todo mundo querendo. Eu digo, tira, não, vamos monitorar e já está em 55. Deu, desgaseifica. Né? Mas nós temos outros parâmetros muito mais conservativos, digamos assim. Não, cada caso é um caso. Então, eu concordo realmente contigo, né, Helena, até quando? O que eu tenho visto é que a questão de óleo vegetal, ele tende uma estabilização mais rápida de quando é um óleo mineral. Ele chega depois de um tempo, ele tem um pico durante um período e depois ele tende a estabilizar. O óleo vegetal é bem mais rápido do que o mineral. Mas é mais uma experiência, não é nada ainda consolidado. Tá bom? Obrigada. Não posso mais. Obrigada.